Bom dia a todos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje teremos a Luciana Fernandes Moura. Luciana é do Brasil, né? Morava no Brasil e também frequentava o centro em Minas Gerais, em São Paulo, e depois ela foi para Nova Zelândia, onde ela trabalha há mais de 30 anos, né, Luciana? Mais de 30 anos, né, no Espiritismo, e ela também se dedica à evangelização infantil. E está aqui no nosso centro há como 3 meses, 4 meses. E bem-vinda, Luciana, com o tema Reflexões sobre a Família. Então, vamos chamar o nosso amigo Nuno para fazer a nossa oração, a nossa leitura, e depois a prece e vamos começar. Nuno? Bom dia. Livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Segue-me tu, disse-lhe Jesus. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João 21 e 22. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse da sua parte, nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes. Confrontemo-lo com legítima compreensão. Às vezes, surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrar, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daqueles que podem analisar o acontecimento por todos os ângulos. Talvez o que pareça queda ou defecção pode construir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faz o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Que assim seja. Vamos iniciar, então, os trabalhos dessa manhã. Depois desse convite forte da leitura, segue-me tu. Que esse convite fale as nossas almas e que nós possamos, nesse momento,
nos conectar àquele que é o Senhor das palavras de vida eterna, aquele que nos chama nessa manhã. Segue-me tu, Jesus, mestre querido de nossas vidas, que o seu amor possa envolver a cada um de nós, aqui presentes, aos que se conectam conosco pelo recurso da internet, e a todos, Jesus, dessa cidade que nos acolhe, nesse planeta tão querido. Nós te agradecemos a oportunidade do estudo nessa manhã e te pedimos, esteja conosco, hoje e sempre. Bom dia a todos. Já fui gentilmente apresentada, meu nome é Luciana, e nós convidamos a todos nessa manhã a participarmos desse estudo, que são reflexões sobre a família. Por que reflexões? Família é um tema extenso, não é mesmo? É um tema que não vai terminar, não vai ser fechado em uma palestra de 1 hora. E é um tema também intuitivo a todos nós, porque nós todos ou estamos em uma família que nós formamos, ou viemos de uma família, todos nós temos aí know-how nesse tema, na vivência, na experiência do tema família, não é mesmo? E o Espiritismo nos traz recursos maravilhosos para que nós possamos refletir sobre esse tema tão importante, né? E o muito interessante do Espiritismo, da proposta de Allan Kardec, é que a proposta de Allan Kardec não é nos trazer respostas prontas, mas é em provocar em nós profundas reflexões e muitas questões para que nós possamos caminhar em direção ao nosso processo evolutivo, não é mesmo? Então, nós vamos começar nessa manhã a falar desse tema. Vou fazer só uma observação técnica. Não foi possível projetar os slides aqui para o pessoal que está aqui no salão. O pessoal da internet vai ver os slides, mas quem está no salão talvez possa acompanhar por esse monitor, né? Não foi possível projetar lá, tá bom? Se alguém tiver, eu vou ler, porque não vai ter como vocês lerem, e alguma dúvida que vocês tiverem, é só aí fazer a intervenção, tá? Porque aqui nós estamos num momento de conversa e de estudo dessa doutrina maravilhosa. A família é algo que, desde o início do nosso processo evolutivo aqui na Terra, ela vem acontecendo nos seus primórdios. O homem se diferencia dos demais animais, por óbvio, pelo raciocínio, por todas as questões que envolvem a espiritualidade humana, mas um traço que sempre nos acompanhou foi a condição de ser gregários. Nós somos gregários, nós desenvolvemos, nós sobrevivemos às intempéries do tempo, aos grandes animais, a todos os desafios da sobrevivência material aqui na Terra, porque nos agregamos. E assim nós começamos a desenvolver em grupo desde aquelas eras, né, primeiras lá no nosso processo evolutivo, né? E aí a família, ela vai se conhecer como família já mais tarde. E qual a origem dessa palavra família? A palavra família vem do latim fâmulo. Fâmulo queria significar, né, no nascimento dessa palavra, um aglomerado de pessoas que eram servos, os filhos, a esposa, em torno da figura de um pai. Então, a família, ela nasce patriarcal já em seus primórdios. Então, a gente acompanha aí todas essas questões das dinastias, das famílias que dominavam. A gente passa pela Idade Média com a força dessa questão da família em torno de um senhor, né? Então, a família, ela nasce dessa palavra fâmulo, do latim. E a gente vai pensando, tá, a família se formou aqui na Terra, mas e no plano espiritual? Existe família? A gente já tinha essa noção de família no plano espiritual? No Evangelho segundo o Espiritismo,
Nós vamos ver no capítulo 4, item 18, no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Então, a lei de afinidade é o que vai fazer a formação das famílias do plano espiritual. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A reencarnação apenas os separa momentaneamente, porque ao regressarem à erraticidade é a palavra usada pela codificação espírita para definir aqueles que estão fora do corpo físico, né? Ao regressar à erraticidade, reúne-se novamente como amigos que voltam de uma viagem. Olha que imagem bonita, né? Até coloquei aí na sequência, no próximo slide, uma que não vai dar para você ver, e talvez aqui pelo monitor, uma representação artística do livro Nosso Lar, de André Luiz, que foi um filme muito famoso no Brasil, muitos de nós tivemos a oportunidade de assistir, foi um filme muito bem feito, e eu acho muito bonita essa parte em que o André Luiz reencontra a mãe, porque ele chega lá e no Nosso Lar e sempre está querendo notícia dos familiares. Um traço interessante do livro Nosso Lar e de toda a série André Luiz é essa busca, né, de notícias dos que estão na Terra e também dos que já partiram. Depois que as pessoas se entendem no plano espiritual, ela fala, então cadê meu pai, minha mãe, minha avó? As pessoas que eram referências, né? Que é justamente a lei de afinidade, essa busca desses espíritos que formavam o nosso grupo, né? Então, a gente tem, né, no livro Nosso Lar, a gente tem aí uma explicação muito bonita, né, da formação de família. Tem a família do Lísias, que é aquele enfermeiro, eu não vou dar spoiler nem do livro, nem do filme, mas o Lísias é um enfermeiro que atende o André Luiz e ele também traz explicações muito interessantes sobre a família. Então, a gente vê que no plano espiritual, essa formação, esse crescimento das pessoas, esse processo evolutivo das pessoas, também se encontrando por afinidade em grupos familiares, ela também se assemelha da Terra. Ou será que é a gente que se assemelha ao plano espiritual? Eu acho que é a gente que se assemelha aí ao plano espiritual, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, parágrafo 19, a gente tem a união e a afeição que existe entre os parentes são indícios da simpatia anterior que os aproximou. Também disse, falando de uma pessoa cujo caráter e os gostos e inclinações não têm muita semelhança com os parentes, que aquela pessoa não é da família. Também não existe isso na família? Nas famílias não estão só as pessoas afins. Até porque, gente, afinidade não é simpatia. Às vezes a gente tem afinidade com uma pessoa, mas a gente não desenvolveu sentimentos de simpatia para com aquela pessoa, né? Então a gente tem que entender porque às vezes a gente fala, por que eu só encontro esse tipo de pessoa na minha vida, né? A minha família, as pessoas têm justamente esse defeito, vou pôr entre aspas, que eu não gosto, porque na verdade eu me afinizo com essas pessoas, né? Então a gente tem que compreender esses mecanismos de afinidade e de ser agradável estar com os afins. Então, quando a gente quer mudar o nosso grupo de afinidade, a gente tem que mudar o nosso próprio processo íntimo, né? Mas isso aí já é um outro assunto para a gente não derivar. Eu tenho que tomar cuidado para não derivar. E essas pessoas que são muito diferentes do grupo familiar, às vezes a gente fala, aquela ali é a ovelha negra, né? Não tem essas expressões no português, na nossa língua portuguesa? Será? Né? Então, será que essa pessoa está trazendo que mensagem? Qual é a oportunidade que essa pessoa está trazendo para o meu bloco familiar? Né? Então, vamos voltar para o plano espiritual. Ó. Que essas pessoas não são da família. Dizem isso, se enuncia uma verdade maior do que se crê. Deus permite nas famílias as encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com duplo objetivo, de servir de provas para alguns e meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que recebem. Ninguém errou de endereço, gente. O Chico não falava isso?
não tem erro de endereço no plano espiritual. A cegonha não erra, ela traz direitinho. Então, aquela pessoa que chega na minha casa contrariando as minhas expectativas é a pessoa que eu preciso para mexer com aqueles sentimentos mais profundos que estão guardadinhos e que eu escondo muito bem escondidinho lá no fundo do meu ser, mas que eu preciso trabalhar, né? Então, as famílias se formam a partir de algo que é muito sério. Ela está na programação da pedagogia divina. Ela faz parte do processo pedagógico do nosso Criador para que nós possamos evoluir. Então, a família é algo muito sério, não é mesmo? Mas ainda não vou mudar essa lâmina aqui agora, não. Mas a gente ouve, voltando agora isso aqui, então a gente vê com o Espiritismo que as famílias continuam no plano espiritual e que nós vamos trocando, vamos alternando com a encarnação os papéis. Algumas pessoas falam assim, não, mas aí o Espiritismo acaba com a família, porque como assim uma pessoa que é mãe depois vai ser filha? Como que... Essa alternância de papel, muitas vezes, é para manter o vínculo do amor, né? Nós precisamos aprender a amar as pessoas em papéis diferentes. Nós precisamos, muitas vezes, vestir aquele lugar que a pessoa está para que nós possamos compreendê-la. Né? Porque, às vezes, a gente critica o pai. Será que a gente faz diferente se a gente fosse o pai? Né? Às vezes a gente critica o filho, mas e como que vai ser quando eu estiver naquele papel? Então, a reencarnação ela tem uma inteligência enorme quando ela alterna os papéis no bloco familiar. Né? Também, o vínculo com a reencarnação, ele é reforçado, ele não é quebrado, como muitas vezes as pessoas dizem. Se eu reencarno, eu vou reforçando o vínculo, a parentela não vai crescer indefinitivamente, apesar de que ela cresce, ela altera sim, mas ela vai se manter em certo ponto, porque através do processo reencarnatório eu vou mantendo ali aqueles grupos de afinidade para que seja melhor, né? Não é assim nas escolas, aqui na Terra, a gente não tem uma classe, a gente não tem aquelas pessoas que fazem as mesmas matérias para que a gente possa seguir junto, né? Então, a pedagogia divina também trabalha assim. E aqui na Terra? A gente vê de quando em quando surgirem aqueles comentários, a família vai acabar. Desse jeito, as pessoas estão acabando com a família, né? A família está em crise. É muito interessante que num livro de 1932, o famoso do Aldous Huxley, que é o Brave New World, ou Admirável Mundo Novo, uma ficção muito famosa, que se transformou em filme, muito lida, ele dizia que a família ia acabar, que no mundo novo que se aproximava, que as pessoas iam ser extremamente individualistas. Nisso ele não errou muito, né? Mas ele dizia que as pessoas não iam mais ter família, isso é até proibido falar nisso. Que o sexo ia ser feito apenas para satisfação física, mas que não haveria vínculo, que não haveria mais mães, as crianças iam crescer em incubadeiras, né? E ele trazia essa ideia. Com o advento do amor livre, que aconteceu ali, a mudança de padrões das relações sexuais que aconteceu ali na década de 70, muita gente falou, nossa, é agora que vai acontecer, né? O livro do Rollins. Mas o que a gente vê é que a família resiste ao tempo, ela se modifica e ela se aprimora. Nós temos vários tipos de família, é até difícil definir juridicamente, definir socialmente, das diversas ciências que estudam a família, é até difícil trazer uma definição fechada, porque é um ser que muda, como todos nós, né? Evolui, é uma entidade viva a família, né? Então, a gente acostumou-se a ver a família nuclear, que é aquela formada de pai, mãe, filhos. Muito interessante para a gente entender esse processo, a gente pode dar uma olhada para o direito. O direito ele é um organismo vivo. Ele vai trazendo para a lei as necessidades da sociedade. A sociedade vai mudando, as leis mudam também, né?
E eu vou trazer aqui uma linha de história do direito brasileiro, que é o que eu conheço, e a gente tem ali que quando nós iniciamos, né, lá 1500 e alguma coisa, o direito que vigia no Brasil eram as ordenações filipinas. Por que Filipinas? Filipe I da Espanha, era a época da União Ibérica, e Filipe I de Portugal, ele então editou as ordenações filipinas que regiam o Brasil. Lá naquelas ordenações, o casamento só podia ser realizado pela Igreja Católica, né? E ele era insolúvel. E a figura era patriarcal, né? E tinha que ser o pai, a mãe, e senão a família não era reconhecida. Se ela se formasse de uma outra maneira, que não pelo casamento, ela não tinha proteção jurídica. Isso vigiou no Brasil por muito tempo, depois ali por volta de 1890, com o decreto 181 de Rui Barbosa, isso começou a mudar um pouco, né? Então, aí a gente vê que o casamento deixou de ser canônico, realizado pela Igreja Católica, e passou a ser realizado civilmente, né? Pelos cartórios, pelos juízes, então ele muda de religioso para civil. E também é uma flexibilização no vínculo. Poderia acontecer uma separação de corpos naqueles casos em que as coisas estavam ficando muito difíceis e perigosas, né? Mas não havia separação de bens e o vínculo não se dividia. Isso também foi por muito tempo. Em 1916, a gente tem um novo Código Civil no Brasil. Alguma mudança começa a acontecer. Esse código vigiu por muito tempo, de 2016 até 2020, até 2002. Ele terminou em 2002. E ele foi recebendo, né, recepcionando várias leis em seu seio, a lei do divórcio, ali por volta de 1940, alguma coisa, veio a lei do desquite, né? O desquite permitia, por exemplo, que as famílias se separassem, mas o vínculo não era cortado, os bens podiam ser divididos, mas a pessoa que era desquitada, ela não poderia casar nunca mais, novamente, né? Não poderia formar uma outra família. E formava, porque a vida é assim. Né? Só que essa família não tinha proteção jurídica, esses filhos não tinham proteção jurídica, não tinham direito à herança. Então, tudo isso, a sociedade vai mudando, e vai mudando também. Então, os vários tipos de necessidades vão sendo recepcionadas ali pelo direito. E isso também passou a mudar, a gente sabe que, pra vocês terem noção, vocês não contam para ninguém, é um segredo. Quando eu estudei, era o Código de 1916. E tem um artigo lá, o artigo 200 e alguma coisa, não me recordo exatamente, que permitia ao homem, olha que coisa horrorosa, devolver a esposa em 10 dias, igual o código comercial, né? Devolver em 10 dias, se ele descobrisse que a esposa era, olha que palavra horrível, mas estava lá, era deflorada, ou seja, ela não era mais virgem, ele descobriu depois, ele podia ir lá e entregar para o pai, está aqui, não quero mais. E isso era considerado erro essencial sobre a pessoa. Isso no Código, que vigiu até 2002. Gente, graças a Deus, eu casei em 2003, ó, me livrei do Código de 2002. Mas era assim que as coisas aconteciam, né? Então, até no Código de 2016. Só que a família mudou. Vocês estão rindo por quê? Porque isso não cabe mais. Então, o direito tem que receber uma nova lei, tem que mudar, porque isso não cabe mais na sociedade moderna. A gente passou ali, depois do pós-guerra, a mulher saiu de casa, os maridos morreram na guerra, ela trabalhou, criou os filhos, batalhou, e aí ela vai poder ser devolvida novamente. Então, a família vai mudando, porque é assim, é a proposta divina, né? Então, não cabe dizer que a família acabou, que não é mais... Não, gente, só é diferente. E aí vem a Constituição de 2016, bafejada pela Declaração dos Direitos Humanos, né? E tudo é diferente. O conceito de família já mudou. Então, a família pode ser formada pelo pai e os filhos, pela mãe e os filhos. Já pode haver a separação nos casos necessários. Eu não vou adentrar nessa questão legal agora, mas eu estou mostrando a evolução disso no direito, né? Então, e uma coisa que é linda, não existe mais se falar em filhos ilegítimos. Filho é filho, ponto. Filho tem os mesmos direitos, ponto. Né? Se a relação que os adultos tiveram foi uma relação espúria, o filho não é, porque o filho é o filho, a relação dos adultos é problema do adulto, a lei reconhece isso. Então,
isso vai mudando ao longo do tempo, né? E a coisa mais linda desse novo regramento que a família tem, além de ser reconhecida de várias maneiras, passou a ser o mais importante, a afetividade. O que o Evangelho nos fala? O mais importante é o amor. Então, há também uma evolução dessa legislação para coincidir com as necessidades da humanidade, né? Então, a afetividade abriu-se espaço para se receber as famílias formadas pelos vínculos homoafetivos, né? No Brasil passou a ser recepcionado agora legalmente. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça expediu uma resolução proibindo que os cartórios se recusassem a fazer o casamento de pessoas do mesmo gênero, porque a lei agora não olha para como as pessoas estão formando, mas para a afetividade. E a afetividade tem que ser o vínculo que vai nos unir, porque não é assim no plano espiritual? A gente não se busca lá pela afetividade? Por que as famílias vão deixar de ter amparo legal, de ser amparadas legalmente, porque elas foram formadas dessa ou daquela maneira? Então, a adoção passou agora a ter o mesmo peso dos filhos biológicos. Por quê? Porque é a afetividade que importa. E nós vamos aí evoluindo, né, gente, com a família. E a questão do sexo, que é uma questão muito importante, sim, na formação da família. Ele passa a entrar aí nessa questão da afetividade, mostrando para nós que a responsabilidade e a afetividade é o que vai costurar as nossas relações familiares. E aí vai de encontro com um trecho de Emmanuel por Chico Xavier, no livro Vida e Sexo, que ele diz assim: em torno do sexo, será justo sintetizarmos todas as digressões das normas seguintes: não a proibição, mas educação; não abstinência imposta, mas emprego digno, com o devido respeito aos outros e a si mesmo; não a indisciplina, mas controle; não impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, lutar sem proveito, sofrer e recomeçar a obra da sublimação pessoal, tantas vezes quantas se fizerem precisas pelos mecanismos da reencarnação, porque a aplicação do sexo ante a luz do amor e da vida é assunto pertinente à consciência de cada um. Olha só como que a espiritualidade nos traz para o que realmente vale a pena, para o que realmente importa: a responsabilidade, o vínculo e a afetividade, né? Mas é fácil, gente, viver em família? Então, eu vou contar para vocês uma história muito interessante que o Divaldo traz para a gente numa palestra, e depois isso também é trazido em um dos livros que ele escreve, mas eu não tenho aqui a indicação agora, mas ele conta esse caso numa palestra, e ele é muito interessante. Ele nos conta que ele estava um dia em atendimento lá na Mansão do Caminho, atendendo as pessoas que chegavam, e entrou uma mulher muito trêmula, puxando uma criança pela mão nervosamente, e ela estava muito alterada e pediu para ser atendida rapidamente. Ele deixou a filha e foi atendê-la, e ela conta para ele a seguinte história: ela era muito feliz no casamento, ainda jovem, tinha um filho pequeno, e eles, só que o marido começou a se envolver num caso extraconjugal. Ele começou a ter um amante. Só que quando ele começou a ter esse amante, ele começou a tratá-la muito mal, e ela também a ele, né? Então, ali, o relacionamento dos dois estava impossível. E ele tinha, naquele dia de uma discussão mais acalorada, partido para a agressão física. E ela, então, pensou: agressão física é o fim de tudo, não dá, eu vou realmente tomar uma decisão. E a decisão que ela tomou foi uma decisão ruim. Ela tinha decidido se matar e matar o filho. E aí, naquele dia, ela morava num bairro muito nobre de Salvador, e a praia batia em um penhasco. Então, ela decidiu: vou pular do penhasco com meu filho, porque meu marido vai, pelo menos, ficar com a consciência muito pesada, né?
Então, naquele dia, ela tinha tomado essa decisão. Então, ela saiu de casa para fazer isso, né, para cometer esse ato com o filho. Só que quando ela ia para chegar nesse penhasco, tinha que atravessar uma rua muito movimentada. E quando ela estava chegando perto dessa rua, a criança desgrudou da mão dela. E ela ficou desesperada, porque ela ia matar o menino, mas não queria que ele morresse atropelado, que a gente é assim, né? Então, ela correu, pegou o menino e brigou. Nisso que ela foi pegar o menino, ele tinha baixado e pegado um papelzinho no chão. E ela falou, que é isso, menino? Quando ela foi olhar, também não queria que ele pegasse, o papel era sujo, né? Mãe é mãe mesmo, nesse processo de crise. E aí ela abriu o papel, estava escrito assim, em 1 minuto, a vida muda, o ausente chega, a doença se cura, o dinheiro muda de mão, a vida se transforma. E estava assinado Marco Prisco por Divaldo Franco. Ela sentiu uma coisa diferente quando ela leu aquilo. Ela então olhou para o filho, olhou para o penhasco, teve uma crise de choro, abraçou o filho, chorou muito, não teve coragem de cometer o ato. E ela então voltou para casa e ela tinha um grande problema agora. Ela não queria morrer, mas também não queria viver. Então, ela lembrou daquele nome de Valdo Franco, que uma certa vez o marido havia convidado um colega do banco para jantar, e esse colega era espírita, e havia falado com ela da obra de Divaldo Franco, da Mansão do Caminho. E ela, então, resolveu ligar para esse senhor e falou: olha, eu estou muito mal, estou precisando de ajuda. E eu vi esse trecho escrito por Divaldo Franco, se eu tinha falado nele, eu queria conversar com esse moço, eu não sei, eu sinto que esse moço pode me ajudar. Ele deu para ela o endereço, ela então foi aquele dia e estava ali conversando com o Divaldo. Divaldo então disse para ela, olha, minha filha, você vai vir aqui, vai ouvir as palestras, vai tomar os passes, nós vamos providenciar, te ajudar, e você diga para o seu marido que o mesmo direito que ele tem de procurar a amante, você tem que vir aqui. Então, você venha e passe a frequentar a nossa casa, que a gente vai tentar te ajudar. Ele conta que ela tinha um processo obsessivo também, porque um marido de outras vidas que teria sido traído, estava ali criando todo aquele distúrbio no lar para induzi-lo ao suicídio. E aí eles começam esse tratamento, e certa vez ela estava lá no centro espírita, né? Ela já estava ajudando com as tarefas, alguma coisa, e o marido dela, então, entra no salão com um revólver na mão, muito nervoso, e fala assim, eu fiquei sabendo que o senhor é amante da minha esposa e eu vim aqui tirar isso a limpo. Aí Divaldo olhou para ela, daquele jeito de Divaldo, e falou, realmente, você tem razão, é um caso de amor. Mas não o tipo de amor que o senhor está pensando, é um amor fraterno. E aí começou a conversar com aquele homem, mostrou para ele que ele sabia do que estava acontecendo no lar dele, ele foi atendido e as coisas foram se resolvendo, ele também passou a frequentar a casa espírita, e ele conta que naquele momento que ele narra essa história, eles já tinham 3 filhos, eram trabalhadores da casa espírita, a vida havia continuado, e a família havia se reorganizado, a família havia mudado de patamar, né? Então, havia tido um atendimento e eles estavam ali num novo processo, porque o que às vezes destrói as famílias não são as grandes traições, as grandes doenças, os problemas financeiros. O que destrói as famílias são os mil nadas lá do Evangelho segundo o Espiritismo, são as alfinetadas de todo dia, é a indiferença, a falta de compreensão, né? Muitas vezes a solidão que as pessoas experimentam dentro do próprio grupo familiar, é o não reconhecimento do outro, né? É isso que destrói as famílias no dia a dia. Né? Não são as grandes dificuldades. Então, Divaldo nos traz essas questões para a reflexão nossa sobre a família, porque a família é um espaço de aprendizado. É lá que nós aprendemos o perdão, a paciência, não é assim? Na família que a gente aprende a paciência, o perdão, a resignação, né? Para os filhos a gente doa tudo de coração aberto, não é assim? Então a gente vai experimentando o altruísmo, a gente vai experienciando ali naquele grupo várias virtudes. Quando a gente pede para Deus paciência, Ele dá para a gente o quê?
uma pessoa que vai nos ajudar a ter a paciência, né? Assim, é pedagógico isso. E na família é o espaço onde a gente vai aprender todas essas coisas, né? Tem um grupo de Campos de Jordão, que no ano 2000, já faz um tempo, né? Eles fizeram uma apostila que eu gosto muito. Eles falam, essa apostila, o nome dela é O Melhor é Viver em Família. E eles trazem eles classificam a família de uma maneira para a gente compreender. Eu acho muito didático e eu queria trazer aqui para a gente dar uma pensada. Eles falam que, em relação à qualidade do afeto nas relações familiares, nós temos mais ou menos 3 grupos de família. As famílias onde a afetividade é amorfa. O que é isso? Ela não tem uma forma muito certa, você não consegue identificar. Às vezes são aquelas famílias muito frias, onde as pessoas vão se abandonando umas às outras dentro ali da família. É a família onde talvez a gente valorize mais o nosso individualismo do que a nossa vida ali em conjunto. Então, a afetividade, ela existe, mas ela é fria, e as pessoas não percebem muitas necessidades uns dos outros. E eles propõem que nessas famílias os vínculos são um pouco fáceis de ser rompido, porque essa afetividade ela é um pouco frouxa, né? Existem as famílias passionais. Essas são aquelas famílias apaixonadas, né? Mas não somente do ponto de vista, digamos aí, da paixão, do esperar do outro, mas também onde são muito aflorados sentimentos como ciúmes, né? Como posse, eu quero dominar o outro, eu preciso disciplinar o outro. Então, essas famílias onde um não deixa o outro crescer, um segura o pé do outro o tempo todo, né? Então, né, existem essas famílias onde esses vínculos são muito fortes, mas, às vezes, esses vínculos são sufocantes, né? E existe a afetividade compensatória, que é aquela afetividade que sabe deixar o outro ir, mas sabe receber o outro quando volta, né? É aquela afetividade que sabe olhar no olho e falar: olha, o que você tem hoje? Você não está bem, né? Sabe olhar para o outro, mas sabe também entender: agora eu não quero falar, né? Então, onde a afetividade ela é equilibrada, digamos assim. E eles nos propõem uma coisa que eu achei muito interessante. Eles falam que, em relação à afetividade, existe a permeabilidade das fronteiras familiares. Existem algumas famílias que são muito permeáveis. Tudo pode, todo mundo que chega entra, qualquer moda pega, né? E ali não há uma digamos assim, uma ideologia daquela família, não dá uma ideia de formação daquela família, e ninguém assume ali um papel mais firme de liderança, e a família fica receptiva a tudo e qualquer coisa que entre, positivo ou negativamente falando, né? Existem algumas famílias de fronteiras impermeáveis. Essa não aprende com ninguém, né? Isso é na casa de fulano, aqui é diferente. Não aprende com a grande família, né? Não aprende com nenhuma mensagem que chega. É só desse jeito, a gente faz desse jeito, não aceito de outra maneira, é assim que eu sou, é assim que eu nasci. É igual a Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci. Então, assim, essa família Gabriela, que é essa que não permite a permeabilidade da fronteira. Na família muito permeável, todo mundo dá palpite, né? E aí a gente percebe que não consegue seguir um caminho do próprio grupo, né? Mas existe a família semi-permeável. É aquela que sabe aprender com os outros, é aquela que ouve, vê o exemplo, mas que fala: não, isso não é bom para nós, né? Isso aqui nós não vamos receber porque não é bom para a gente, e sabe fazer essa seleção. A gente pode perceber que tem sempre o equilíbrio e digamos assim, os extremos, né? E quanto à funcionalidade do relacionamento familiar, eles propõem que existe a família disfuncional, que é aquela família, eles
trazem, por exemplo, a criação de filhos. A gente não tem como falar sobre criação de filhos, porque é um tema para um seminário inteiro, né? Mas eles propõem que na família disfuncional existem algumas figuras icônicas, como, por exemplo, a criança superprotegida, né? Nasce a criança e os pais não fazem mais nada. Eles só vivem para aquela criança. Eu não posso mais nada, porque agora eu tenho criança, eu não faço mais nada, eu não visito mais ninguém, eu não escuto mais música, eu não vivo, né? Eu só crio aquela criança. Então, eu crio uma criança super protegida, porque eu entrego tudo para aquela criança, né? Então, muitas vezes, nessa figura da criança super protegida, existe a figura do casal com alguma dificuldade que não se resolveu. Então, como eles não conseguiram resolver essa dificuldade do casal ou individualmente dos pais, é, isso é projetado na criança. A minha carência é o projeto na criança, né? E isso vai trazer um problema para a criança, por óbvio, né? Existe a criança bode expiatório, porque aí já é um inverso. Depois que a criança chegou, a gente não faz mais nada. E aí os pais passam a querer disciplina, não conseguem se disciplinar, disciplina a criança. Tudo é culpa porque agora a gente tem uma criança, né? Então transforma a criança na desculpa geral, no bode expiatório. A criança, quando também se transforma num objeto de competição entre os pais. Isso também é muito comum da gente observar, né? Principalmente quando as famílias estão passando por alguma dificuldade conjugal, aí a competição, né, ela é muito clara. Isso é muito ruim para a criança e para o grupo familiar como um todo, né? E também existe uma colisão rígida, que é quando, por exemplo, o casal tem uma dificuldade muito grande de diálogo, de vivência entre si, então, um dos cônjuges, ou a mãe, ou o pai, forma ali uma colisão com os filhos, contra o outro, né? O problema do grupo é o outro, né? Seu pai, ou é sua mãe, né? Então, isso também é algo que ocorre, porque, na verdade, o casal não conseguiu se resolver para que ele possa, então, receber as crianças. Muita gente pensa que quando o casal está passando por uma dificuldade, que ter um filho é a solução dos problemas. E, na verdade, ele pode ser agravamento dos problemas, né? Então, a gente tem que compreender que é necessário falar sobre as nossas dificuldades de uma forma amadurecida e, às vezes, até procurar ajuda. Muitas vezes a gente precisa de ajuda, de um profissional, né? Não a fofoqueira da esquina, não a vizinha, mas um profissional, alguém que vai realmente nos dar um direcionamento, não é mesmo? Isso é muito importante. E tem a família funcional, que é aquela que conta com uma aliança forte entre os cônjuges e uma definição para a criação da família. Né? Essa criança, esses pais, eles não vão bater boca na frente da criança, eles vão para o quarto conversar quando tem dificuldade. De vez em quando pode até aparecer ali, né, uma discussão na frente da criança, mas isso não vai ser o corriqueiro, comum, né? Não vai existir, isso é culpa do seu pai. Não, minha filha, nós vamos decidir e depois te falar. Mesmo que você não concorde com o que o outro está falando naquele momento, como o outro está agindo naquele momento, você não vai desautorizar o outro na frente dos filhos. Você vai chegar no quarto e falar, assim não dá, né? O que você fez não tem nada a ver, não foi bom, vamos conversar, né? Mas você não vai na frente dos filhos desautorizar o seu parceiro ou sua parceira. Isso é muito importante para que os filhos percebam que existe um rumo, que existe alguém cuidando do processo, que ali tem regras a cumprir, né? Isso é muito importante, porque em qualquer escola, a gente está comparando aí a família e a escola, né? Que a gente sabe que as regras são frouxas, a gente vai ficar no recreio o tempo inteiro, né? Assim. Então, é necessário que as crianças percebam que existe uma administração naquele grupo ali, seja os adultos quem forem, né? Ali que estão formando aquela família. Mas é muito importante nós percebermos que a família ela tem ciclos.
ela tem o ciclo da infância. Se a gente perceber a natureza, nós somos regidos por ciclos. Existem os grandes ciclos, né? O ciclo do ano, o ciclo do século, existem os pequenos ciclos, os ciclos da chuva, os ciclos das estações, o ciclo menstrual, tudo na vida é ciclo, né? Então, nós precisamos entender que a família também tem os seus ciclos, né? Existe o ciclo ali que você tem filhos pequenos, os seus amigos também têm filhos pequenos, né? Porque quem já está com os filhos criados, às vezes não tem paciência com quem tem os pequenininhos ainda, e vice-versa, né? Então, tem o ciclo, você está criando adolescentes, tem o ciclo onde você já não tem a mesma energia, os filhos já são adultos, e você tem que se acostumar né, com esse novo ciclo, porque se você quer manter o seu papel, a sua autoridade da mesma forma, aí quando os filhos começam a casar, você começa a dar palpite, né? Aí que dá o problema com a sogra, vai falar que a sogra que é ruim, né? Não é. Então, assim, você tem que entender que em cada ciclo, o seu papel na vida da família é um, né? Isso é realmente bastante importante para a gente. Uma questão bem interessante para a gente comparar, eu estou olhando ali para o relógio, porque eu falo muito, senão eu fico no meio da estrada aqui. Eu gosto muito, para essa questão familiar, de comparar a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela está em Mateus, no capítulo 13, ela está em Marcos, no capítulo 4, ela está em Lucas, no capítulo 8. Eu gosto muito da fala de Lucas, que ele fala assim, ó, saiu o semeador para semear a sua semente. Quando ele semeava, uma parte da semente caiu na beira do caminho e foi pisada, e as árvores do céu as comeram. A outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou, porque não havia umidade. A outra caiu no meio dos espinhos, com ela cresceram os espinhos e a sufocaram. E a outra caiu na terra boa, tendo crescido, deu fruto 100 por um, e dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Essa parábola se aplica a muitas coisas na nossa vida, né? Mas a família, ela é muito especial, porque Lucas fala assim, ó, o semeador saiu para semear o quê? Qual semente? Alguém se recorda? A sua semente. A sua semente, exatamente. A sua, porque cada um de nós é semeador da sua semente. E na família nós semeamos o tempo todo. E qual é a nossa semente? Nós todos somos semeadores. Qual é a nossa semente? Nós temos que pensar nisso porque o solo, ele precisa do cuidado. A família é o solo que nós precisamos cuidar, né? Existe a família terra boa, todas essas comparações que a gente já veio falando, né? Que a gente pode aí já intuitivamente notar os tipos de família e os tipos de solo. Mas é muito importante nós pensarmos na nossa semente. Lembra daquela leitura inicial? Segue-me tu? Nós precisamos pensar na nossa semente. Qual a semente que eu estou jogando? Como eu estou cuidando desse solo? Porque não precisamos preocupar com os frutos se preocuparmos com a boa semente, né? Porque Jesus, no Evangelho, ele fala de interioridade, de semente no interior de um solo, né? Ele fala do nosso íntimo, e é disso que nós precisamos cuidar para nosso processo na vida familiar. Existe uma história muito interessante, que eu vou usar para finalizar, porque o nosso tempo ali já vai caminhando. Existe uma história muito interessante, que antes disso eu quero falar ainda dessa questão da semente, eu gostaria de trazer a importância da prece, para que nós possamos trabalhar esse solo, né? Esse solo da família, ele pode ser muito trabalhado quando a gente traz esses momentos de reflexão, o evangelho no lar que o Espiritismo
pede que nós implantemos, né? É um momento, muitas vezes a família está ali passando por um momento ruim, uma dificuldade, um clima ruim, e a gente chama, vem gente, vamos fazer o evangelho no lar? E aí você sai dali outra pessoa, com outra perspectiva, o grupo se renova na perspectiva naquele momento, né? E o evangelho no lar, ele precisa atender às fases, ao ciclo, né? Se você vai fazer com criança, você vai ler mês, você vai ler uma historinha, né? Se você vai fazer com adolescente, você vai... Agora nós temos adolescentes, a gente está lendo o livro Nosso Lar, né, que é bastante interessante, então a gente está, cada capítulo, um evangelho no lar é um capítulo. Então a gente tem que achar ali a leitura certa para cada ciclo, né? Mas é muito importante nós mantermos esse espaço de diálogo e de prece no lar. E quando a gente não puder fazer o evangelho, pelo menos a nossa prece individual, que vai nos dar força para enfrentar as nossas dificuldades ali no Evangelho, no lar. É muito importante, porque as nossas sementes no lar são as nossas palavras, muitas vezes as nossas palavras que podem estar carregadas de preconceitos e a gente nem percebeu, né? Então, nós precisamos cuidar da semente do solo, e fica aí a dica do Espiritismo, da prece implementada no lar. E para fechar, eu vou trazer uma história de Rubem Alves, que ela é muito interessante. Ela se chama A Pipa e a Flor. Ele propõe, eu adoro Rubem Alves, ele propõe que um dia um menino estava muito feliz e fez uma pipa. Como ele estava muito feliz, ele pôs uma carinha sorrindo, colocou uma cabeleira vermelha na pipa, e a pipa ficou boa. Quem já soltou pipa aqui? Era aquela pipa levinha, gostosa, que o vento leva, aquela pipa serelepe, e a pipa voava, voava, e todo dia o menino soltava a pipa, e a pipa voava pelo céu. Certo dia, a pipa estava voando, brincando com os passarinhos, chegava perto das nuvens, e aí ela tinha visto muitos jardins, muitos quintais de muitas casas, mas um dia a pipa olhou para baixo e viu uma flor em um quintal. E ele olhou para a flor e a flor olhou para ela. Meu Deus, e quando os olhares se cruzam, tudo fica diferente. Aquela flor era diferente. E a pipa, então, todo dia queria voar para ver novamente a flor. E ela foi voando mais baixinho, mais baixinho. Certo dia ela chegou e virou para a flor e falou: Flor, quer segurar minha cordinha? Entregou a cordinha. A flor, quero. E ele entregou a cordinha para a flor. E aí a pipa e a flor conversavam, dialogavam, estava tudo muito bom. Mas depois a pipa falava: Flor, solta minha cordinha. A flor soltava e a pipa ia voar pelo céu. Mas um dia a Flor e a pipa sempre voltava. E um dia a Flor pensou assim: ah, mas se a pipa gostasse realmente de mim, ela não ia ficar querendo voar pelo céu, ela ia querer ficar só aqui perto de mim. Não tá certo isso, a pipa voando pelo céu e eu aqui sozinha, né? E aí começou a ficar diferente a vida da Pipa e a Flor. Quando a Pipa chegava, era reclamação: ah, mas você estava lá e eu estava aqui. E a Flor reclamava, e apareceu os ciúmes, a inveja: ah, porque você voa, eu não vou, e aquela história: por que você pode, eu não posso, e aquela história toda que a gente conhece. E aí, essa história ainda está acontecendo. E Rubem Alves propõe 3 fins. Ele fala assim: num primeiro fim, a Flor, a Pipa, não queria ouvir a reclamação. Então ela falou: tá bom, Flor, eu não vou voar, eu fico aqui perto de você, mas eu não te dou a alegria do meu sorriso. E foi ficando perto da Flor, e a carinha dele, que era feliz, foi ficando triste. Em um segundo fim, a Flor, na verdade, era uma borboleta encantada. E ela só seria desencantada quando ela realmente ficasse feliz com a felicidade de outra pessoa e conseguisse vencer os seus ciúmes, a sua inveja. E certo dia a Flor viu a pipa voando tão feliz, ela falou: gente, que linda ela voando feliz, né? Ah, deixa ela voar, eu fico aqui olhando, tá bom. E ela ficou feliz com o voo da Flor. Naquela hora, o feitiço se desfez e ela virou uma borboleta linda e saiu voando pelo céu. E Pipa e Flor voaram felizes pelo céu. Num terceiro fim, a Pipa, num dia de muita ventania, cansada da reclamação da Flor,
cortou a cordinha e foi embora, porque ela gostava da flor, mas ela gostava muito mais de voar do que dos abraços da flor. Mas nós ainda propusemos mais um fim em que a florzinha falou assim: ah, tá, a pipa pode voar, mas eu, aqui na terra, posso perfumar, colorir, enfeitar. E aí a pipa ia voar e trazia notícias do ar, do sol, dos pássaros. E a Florzinha contava para ele de um broto novo, da Joaninha que ela conheceu. E Pipa e Flor trocavam impressões da terra e do ar, porque a natureza da pipa era voar, mas a natureza da flor era perfumar. E Pipa e Flor, compreendendo o lugar de cada uma, puderam viver felizes para sempre. Assim, nós também podemos criar os nossos finais em nossas famílias, independente dos conflitos pelos quais nós estejamos passando. Nós sempre poderemos escolher o nosso final. Lembrando que certa vez Jesus estava conversando com os discípulos e alguém chegou para ele e disse assim: seu pai, sua mãe e seus irmãos estão te chamando lá fora. E ele falou: quem são meus pais, minha mãe e meus irmãos? Será que Jesus quis dizer que ele não se importava com a família? Não. Jesus, ele diz assim: porque meu pai, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Então, todas as vezes que nós, cuidando uns dos outros, fazemos a vontade do Pai que está no céu, nós somos irmãos de Jesus. Nós somos a grande família humana. Pais, mães, irmãos, espíritos a caminho da redenção, da evolução e do amor. Que nós possamos todos os dias acordar e dizer obrigada, Jesus, por essa família que o Senhor me possibilitou. E muito obrigada por esse tempo que vocês me deram de atenção aqui nesse dia de hoje. E obrigada pela oportunidade do trabalho e por essa casa tão amorosa que nos recebeu. Obrigada, pessoal. Bom dia. Olá a todos, gostaria de convidá-los para a nossa prece de encerramento. Então vamos fechar nossos olhos, recolhermos em nossa intimidade. Mais uma vez, conectarmos nosso pensamento a Jesus de Nazaré, para poder dizer muito obrigado, Jesus, pela vida que se desdobra das mais diversas formas em nosso planeta, em nosso universo. Obrigado pelo colorido de todas as coisas, pelas estações do ano. Obrigado pela vida no fundo do mar, no seio do solo, nos desertos. Obrigado pela vida que se coloca das mais diferentes cores, da vida do reino vegetal, dos animais, e a vida que se transforma e se glorifica na humanidade. Obrigado, Senhor, pela vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos companheiros de trabalho, do nosso centro espírita. Obrigado porque compartilhamos esses instantes da nossa vida, trazendo, Senhor, experiências que enriquecem nossas almas, desafios que nos possibilita aprender mais. Obrigado, Senhor, pela vida que meus pais me deram, nos seus desafios, nas suas lutas. Muitas vezes pais simples, humildes, poucos recursos, mas a generosidade,
o amor, sempre nos acolheram, nos trazendo vida. E obrigado pela vida que está em mim, por este momento da minha existência, pelas circunstâncias que se colocam. E por tudo isso, Senhor, eu te agradeço e te peço que nunca me deixe esquecer do sorriso, da alegria, para que eu possa semear também em todos os lugares a esperança, o amor e a caridade. Sê conosco e siga conosco hoje e sempre. Agora vamos passar para os passes. Também convidamos a todos para o almoço, que além de confraternização, ajuda a pagar as nossas contas. E agradecemos também a Luciana pela palestra maravilhosa. Agradecemos também, né, a presença de todos que estão aqui pela primeira vez. Sejam bem-vindos ao Templo Amor e Luz, que nossas portas estão sempre abertas. E venham novamente. Então é isso. Um bom domingo para todos. Boa semana e que Jesus esteja sempre conosco, segurando na nossa mão. Vamos para o passe agora. Muito obrigada, que assim seja.